Olá, pessoal do segundo ano, tudo bom? Bem, hoje a gente vai fechar a matéria de termodinâmica e, consequentemente, a matéria de termologia, tá? Falando sobre o ciclo de Carnot. Então, vamos lá para a nossa aula, né? Que vai estar dando fim a esse ciclo de termologia que a gente iniciou já no segundo bimestre, ok? Bem, primeiro, o que vem a ser, né, esse chamado, né, ciclo de Carnot? Primeiro eu preciso entender que quando a gente está falando de máquinas térmicas, né, que seriam aqueles equipamentos que pegam calor de uma fonte quente, uma parcela disso se transforma em trabalho, geralmente na forma, né, de energia mecânica, e o que não é usado no trabalho depois é rejeitado, né, para uma fonte fria, existe uma possibilidade, assim, bem idealizada, da gente ter uma máquina térmica que tenha um rendimento acima de 75%, né? Por que eu falo que é idealizada? Porque, na verdade, as máquinas térmicas, elas não chegam a ter um rendimento como esse de 75% ou mais, mas as máquinas que nós temos, né, que são reais, que a gente observa aí, pegando desde as usinas, né, termonucleares, as usinas termoelétricas, que trabalham com esse tipo de conceito, elas têm um rendimento inferior a isso, inferior a 75%, tá? Então, o ciclo de Carnot, ele seria, na verdade, uma representação de como você poderia aproveitar melhor todo o calor vindo da fonte quente, tá? E rejeitando o mínimo para a fonte fria, né? E é claro que para isso nós teríamos uma quantidade maior de trabalho realizado e, consequentemente, melhor rendimento, tá? Então, vamos entender isso, vamos ver aqui, olha, no slide, vamos tentar entender isso melhor. Uma máquina térmica que opera segundo o ciclo de Carnot é considerada ideal por ter um maior rendimento entre as máquinas térmicas. Este ciclo, idealizado por Carnot, consiste em duas transformações adiabáticas alternadas com duas transformações isotérmicas. Então, observa esse diagrama PV que está aqui, tá? Então, o que a gente pode observar nesse diagrama? Eu tenho aqui, ó, essa linha que representa para a gente, tá? Uma compressão adiabática, e essa outra linha aqui, ó, que envolve esse T1 e T2, que representa uma segunda transformação adiabática, sendo que é uma expansão. Tá? Recebe o nome de expansão porque a gente entende que entre esse ponto e esse ponto, né, seguindo a linha, né, o sentido da seta, o volume aumenta, então é uma expansão. Enquanto que aqui, desse ponto até esse ponto, a gente vai entender que o volume diminui, por isso é uma compressão. Mas, de qualquer maneira, essas curvas aqui, né, que não chegam a ser verticais, mas que não tão próximas, né, de uma ideia vertical, elas representam as transformações adiabáticas. Enquanto que essas que estão deitadas aqui, ó, tá vendo essa daqui, ó? Essa daqui já representaria para a gente uma transformação do tipo isotérmica. Seria uma expansão isotérmica. Essa outra de baixo também, ó, seria uma transformação isotérmica, mas seria uma compressão. Aqui seria compressão, porque o volume está diminuindo. Aqui na parte de cima seria uma expansão, porque o volume está aumentando, tá? Então, uma máquina térmica que poderia, né, ter alternadamente esses tipos de transformações, elas seguiriam a ideia, né, do ciclo de Carnot, tá certo? Bom, vamos entender um pouquinho melhor essa coisa de expansão, compressão, isotérmica, adiabática. Tá? Aqui a gente está vendo desse lado de cá um novo box, né, com outro diagrama, semelhante àquele outro que a gente viu. Tá? Aqui eu tenho a primeira isoterma, o que significa que qualquer ponto aqui em cima dessa linha tem a mesma temperatura. Então, a temperatura no ponto A é igual à temperatura no ponto B.
Aqui eu tenho uma outra isoterma T2. Então, a mesma ideia, qualquer ponto aqui em cima dessa isoterma tem também a mesma temperatura. Então, a temperatura do ponto C e do ponto D, né, são temperaturas iguais. E aqui a gente entende que por aqui, né, justamente nessa fase entre A e B, está entrando o calor da fonte quente. E aqui está sendo realizado o trabalho, né? Aqui a gente tem a área dessa figura, é aqui que você vai ter o trabalho, e aqui você tem a saída, né, da energia que é rejeitada, que vai para a fonte fria, tá ok? Então, o que a gente percebe? Entre os pontos A e B, quer dizer, daqui até aqui, que a gente vai ver uma expansão isotérmica, né? Isotérmica porque está em cima da isoterma, a temperatura é constante, expansão porque o volume aumenta. Então, o sistema transforma o calor recebido da fonte quente em trabalho. Do ponto B para o ponto C, a gente vai ter uma expansão ainda, aumenta-se ainda o volume, mas é adiabática. Então, nesse sentido, por ser adiabática, não existe mais trocas de calor. Então, o sistema, ao realizar o trabalho, sofre um abaixamento de temperatura. Então, a temperatura era mais alta na isoterma T1 e passa a ser mais baixa na isoterma T2. Bom, se você pegar dos pontos C ao ponto D, você vai ter uma compressão, porque o volume vai diminuir, isotérmica, porque está em cima da isoterma, a temperatura se mantém constante, e o trabalho realizado sobre o sistema é convertido em calor, que é transmitido à fonte fria. Bom, e para finalizar, entre os pontos D e A, você tem a compressão, porque o volume diminui, adiabática, porque não existe mais trocas de calor, e daí a gente diz que o trabalho realizado sobre o sistema produz um aumento de temperatura, porque sai da isoterma T2, onde a temperatura é menor, em direção ao ponto A, onde a temperatura é maior. Então, repara que aqui, ó, nessa parte entre D e A, né, onde você tem a transformação adiabática, ou entre os pontos B e C, onde também há a transformação adiabática, você tem o calor, né, a quantidade que é igual a zero, tá certo? Mas já aqui, ó, entre A e B, você tem aquela quantidade de calor que veio da fonte quente, e aqui entre o C e o D, o que é rejeitado para a fonte fria, tá certo? Ó, as fórmulas, né? Então, em particular, para o ciclo de Carnot, foi demonstrado que o rendimento máximo depende exclusivamente das temperaturas absolutas das fontes quentes e fria. Então, aqui, ó, segundo o rendimento desse ciclo de Carnot, nós podemos pegar 1 menos T2, que é a temperatura, né, da fonte fria, menos a temperatura da fonte quente. Tá? Repara que essa expressão matemática aqui ela é muito semelhante a que a gente viu ainda, né, na última aula. Deixa eu botar aqui minha canetinha, que nós vimos essa expressão aqui também, ó, para, né, a máquina térmica. Lembra? A gente viu isso. Lembrando que a parte de cima é sempre a da parte fria e a de baixo sempre a da parte quente, tá? Para que a gente possa ter um rendimento inferior a 1 inteiro. Então, aqui o 2 é sempre da parte fria. Se você quiser substituir o 2 por F, para lembrar que é da fonte fria, pode. Substituir o Q1 porque Q, né? Para lembrar que é da calor da fonte quente, também pode. Mas elas são bem, por analogia, elas são bem semelhantes. Então, você pode substituir esse Q2, esse Q1 por T2, T1, tá? Então, é comum usar esse tipo de expressão aqui quando se fala de ciclos de Carnot, tá? E como as quantidades de calor trocadas com as fontes são proporcionais às respectivas temperaturas absolutas, então nós podemos dizer que esse T2, T1, né, que eu posso escrever aqui, isso em módulo, tá, é igual a Q2, Q1, que eu posso escrever aí também, ok?
Então, repara que de um lado só tem quantidade de calor, do outro só tem a temperatura. Se você inverter, não vai fazer diferença matematicamente falando, mas em termos de conceito físico, aí fica um pouco esquisito, né? Então, geralmente é assim que a gente utiliza essa igualdade entre as quantidades de calor das duas fontes e as temperaturas também de ambas as fontes, tá certo? Bom, vamos para os exemplos. Exemplo 1. Uma máquina térmica de Carnot recebe de uma fonte quente essa quantidade aqui, ó, de 1000 calorias por ciclo, sendo as temperaturas das fontes quente e fria, respectivamente, 127 graus Celsius e 427 graus Celsius, e que uma caloria é igual a 4 joules, aproximadamente, determine o rendimento da máquina, o trabalho em joules realizado pela máquina, e ainda há outra pergunta, mas vamos deixar essa pergunta para depois. Então, vamos começar pelo rendimento da máquina. Está se tratando de uma máquina térmica de Carnot, então a gente vai usar para rendimento essa expressão aqui, 1, e a relação entre as temperaturas. Então, aqui da fria, vou botar F para lembrar que é da fria, aqui da quente. Aí, gente, um detalhe muito importante na hora de substituir os valores de temperatura. Esses valores precisam estar graduados em Kelvin, não em graus Celsius. Então, repara que aqui foram passados valores, né, em graus Celsius, e daí a gente é obrigado para cada um, ó, somar 273. Para quê, professora? Para passar para Kelvin. Então, se a gente soma esses dois valores, eu chego a 400 kelvins, tá? Então, esse daqui seria o da fonte fria, vou botar aqui, ok? E o da fonte quente, vou escrever aqui do lado, ó, 427 mais 273. Isso vai dar 700 kelvins. Então, aqui 700. Então, isso é importante, tá? A gente precisa trabalhar com as temperaturas na escala Kelvin. Bom, aqui eu vou cortar esses zeros, então vou ter um menos 4 sétimos. Eu posso multiplicar aqui, 7 vezes 1 dá 7, menos 4 vai dar 3, e daí eu ficaria com 3 sétimos. E daí você divide 3 por 7, vou usar aqui uma calculadora, né, para poder ajudar. Então, 3 divididos por 7 vai dar 0, vou botar aproximadamente, porque não é uma dízima, mas não é periódica. Deu 0, 4, 2, 8, 5, vários dígitos. Então, vou fazer uma aproximação para 3 dígitos, 4, 2, 8, tá? Que é aí que eu vou colocar em porcentagem isso vai ser aproximadamente 42,8%. Tá certo? Então, essa daí seria a resposta para a letra A. Para a letra B, ele quer o trabalho em joules realizado pela máquina em cada ciclo, tá? Então, aqui ele fala, logo aqui em cima no início, que da fonte quente vem essa quantidade, né? Da fonte quente vem esse valor aqui de 1000 calorias, tá? Para a gente poder fazer essa quantidade de trabalho, uma maneira de poder fazer isso é pegar essa expressão aqui, ó, que é uma expressão do rendimento, tá? Mas que nos ajuda agora a calcular o valor do trabalho. Porque nesse momento eu não conheço a quantidade de calor que foi rejeitada para a fonte fria. E aí eu não posso usar aquela expressão trabalho é igual a diferença, né, entre Q1 menos Q2. Então eu vou usar essa expressão para poder resolver isso. Já sei quanto vale, né, o meu rendimento, então vai ficar assim, 0, né, vou fazer mais uma aproximaçãozinha, vou botar 0,43, tá? Para poder ficar um pouco mais fácil de fazer os cálculos. Vai ser igual, né? Aí aqui embaixo a gente vai transformar isso daqui em joules, tá? Então, se uma caloria é igual a 4 joules,
Então, 1000 calorias seria equivalente a quantos joules? Né? Fazendo a regra de 3, dá para ver que esse X seria igual a 4.000 joules. Então, aqui ficarão 4.000 e aqui o nosso trabalho. Então, eu vou precisar multiplicar esses dois termos para saber o equivalente a isso. Então, aqui, ó, 4.000 vezes 0,43 aproximadamente, vai dar um valor aproximado de 1.720, tá? Joules. Então, essa seria a quantidade de trabalho, tá bom? Bem, e agora, na letra C, né, ele pede para a gente calcular a quantidade de calor em joules rejeitada para a fonte fria. Aí, agora, eu posso usar essa expressão aqui, ó, tá? Então, isso daqui é da fonte quente, isso daqui é da fonte fria, o que ele quer é esse cara. Então, isso daqui a gente acabou de achar, é 1.720, né, aproximadamente. O da fonte quente achamos 4.000, né, joules. Então, vamos ver aí para a fonte fria quanto isso dá. Então, vai dar aí, ó, eu vou jogar esse cara para cá, ele vai vir positivo, melhor. Esse 4.000 continua onde está, mais esse 1.720 vem para cá. E aí a gente consegue diminuir e ver quanto isso dá. Então, esse valor vezes 4.000 vai dar 2.280 joules, tá? Então, essa seria a nossa resposta de calor rejeitado para a fonte fria. É uma quantidade considerável, né, de energia sendo jogada para a fonte fria, ok? Mas é a questão, né? Fazer o que? Os livros apresentam, a professora copia, não olha muito. Por que eu estou comentando isso? Porque se a gente for parar para pensar, o rendimento dessa fonte aí é um rendimento baixo, né? Não chega nem perto a 75%. E é considerado uma máquina de Carnot, né? Mas, enfim, vamos lá, continuando, né? Exemplo 2. Uma máquina térmica de Carnot tem um rendimento de 40%, né? Também baixo, né? Um rendimento bem baixo. Bom, a temperatura da fonte fria é 27%. Então, qual é a temperatura da fonte quente? Então, aqui, ó, a gente vai usar essa expressão, tá? 1 sobre, aí aqui, ó, da fria, temperatura da fria, aqui a temperatura da quente. Vamos substituir os dados, lembrando que esse valor de 40%, né, ele precisa estar na forma de número decimal. Eu posso escrever simplesmente 0,4, que já me ajuda. Então, ó, 0,4 igual a 1. Isso daqui é a quantidade de temperatura, né, da fonte fria. Então, eu preciso somar a esse valor 273. Isso daqui vai dar 300 kelvins. Então, já sei que na fonte fria eu tenho 300 kelvins. E o que eu não tenho é isso aqui, né? A temperatura da fonte quente, tá? Então, como é que a gente vai resolver isso? Bom, primeiro que eu vou fazer, eu vou pegar esse termo todo, vou jogar para o outro lado, que aí como aquele é negativo, do outro lado ele vai ficar positivo, tá? 1 mantém ele aqui, o 0,4 eu trago para cá, e ele vem negativo, e daí eu vou ter 300, né, TQ aqui embaixo, igual a 0,6, tá? Bom, e daí eu posso trocar agora de lugar. Então, eu posso dizer que eu tenho aí 300 sobre 0,6. E isso vai dar o equivalente, se a gente dividir esses dois valores, a 500. Então, isso vai dar o equivalente a 500 kelvins, tá? Então, essa é a temperatura da nossa fonte quente, 500 kelvins, ok? E é isso, pessoal, tá? Mas a gente vai fazendo na hora com os exercícios, ok? Para a gente poder entender um pouquinho melhor sobre o ciclo de Carnot. Bom, vou parando por aqui. Fica com Deus, façam os exercícios.
a próxima. Tchau, tchau.